Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao senador Cristóvão Buarque, amigo de muitos anos, a quem eu devo hoje um duplo agradecimento. Primeiro, por ter me convidado para a sessão que homenageia o Glênio, e segundo, pela homenagem a Tomás Balduino, que nos deixou no dia 2 de maio, ao reproduzir aqui o texto que eu escrevi naquela madrugada. Deputado Marco Maia, que também é signatário, né, da sessão, do requerimento dessa sessão, os ministros Sepúlveda Pertence e Aires Brito, o deputado Eliseu Padilha, que aqui se encontra. Eu queria me dirigir a esse plenário, mas como se estivesse conversando com a Helema, porque eu acho que o Glênio nos convida à conversa. Às vezes eu fui até a casa deles e ficávamos tomando um chá, uma coisa. E eu queria começar essa conversa com uma discordância. Eu queria discordar da senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia foi, digamos, como ocorre com os gaúchos em geral, bastante enfática. Mas eu queria dizer a ela que o céu de Brasília feriu de azul as veias de Glênio Bianchetti. É evidente, Glênio de Bagé, mas nunca deixará de ser de Brasília. Essa cidade acolheu com sua luz o trabalho desse homem. Esse ofício cotidiano de produzir beleza. E aqui quero fazer um outro registro. É muito importante que nós não percamos a perspectiva de que o Glênio carregou consigo ao longo da vida a dimensão do artista e a dimensão do cidadão comprometido com a sociedade, comprometido. Tudo nele era simbólico. Vejam vocês que o santo escolhido por Glênio é, entre todos os santos, o santo da rebeldia, o santo irredutível à norma, que é Francisco de Assis. Francisco de Assis, nem a igreja o tolerou. A Igreja Católica não tolerou Francisco de Assis. Canonizou ele depois de muitos e muitos séculos, porque ele era irredutível à norma. O Glênio desenhou Francisco de Assis de várias formas e maneiras, mas sobretudo, se identificou ao longo da sua vida com esse homem, essa figura mítica, né, da Igreja Católica, identificado com os pobres. Esse é um marco da vida do Glênio. E aí eu recorro a um pensador católico muito importante do século XX, que ele fez uma divisão num texto escrito, salvo engano, em 1979, em que ele dividia os poetas em duas categorias: aos poetas solitários e aos poetas solidários. Ao seu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. E o Glênio, seguramente, está na segunda categoria dos poetas solidários. Ele é o poeta da cor, não é? Mas para exercitar esse ofício permanente, ele buscou os ambientes mais propícios
E aqui eu destaco, eu vejo muita gente aqui que conviveu, que partilhou com ele o espaço de liberdade da Universidade de Brasília. Não há outra definição melhor senão dizer que o ato de criação, ele tem como pedra fundamental da liberdade. E a Universidade de Brasília, a Universidade Sem Muros, pensada por Darcy, pensada por Frei Mateus Rocha, dominicano que partilhou com Darcy a aventura da universidade, foi concebida como uma universidade sem muros. Portanto, tinha claro que a pedra fundamental do ato de criação era a liberdade. E Glênio, ele encarna esse espírito de liberdade. Isso, para nós, é fundamental, porque nós temos que destacar, ao mesmo tempo, a dimensão humana, a dimensão do Criador. Agora, Glênio, solidário, era o homem que pintava as múltiplas faces de sua gente. Isso também é fundamental, porque é isso que faz dele, dá a ele a dimensão que ele traz consigo dentro da linguagem estética das artes plásticas brasileiras. E, definitivamente, as cores, porque Glênio jamais, quando se fala do Glênio, se pode falar da cor. Não, é sempre no plural. Será sempre no plural. Para nós, nesse momento de homenagem, eu queria concluir essa breve palavra para lembrá-lo, e voltando ao tema da luz, lembrar que o Glênio, a gente poderia homenageá-lo com as últimas duas palavras do Goethe, que são mais luz. São as últimas palavras do poeta alemão. Por isso é que eu quero deixar esse registro em nome do governo do Distrito Federal, em nome das pessoas que trabalham com cultura nessa cidade, essa cidade que estampa aquilo que de mais expressivo o Brasil conseguiu juntar aqui no Planalto Central para redesenhar o seu projeto de desenvolvimento, para dizer, diferente daquilo que eu escrevi no dia da morte, que não morreu à mão do arco-íris Glênio Bianchetti. A mão permanecerá. Muito obrigado.